Raike, Betina. 3 anos e uns trocados de casado. Olha, hoje de manhã ele chegou para mim dizendo 3 anos e 2 meses. Estamos completando hoje. Que já é 14. Estava só te testando. Quem lembra sou eu, geralmente quem lembra é a mulher. Geralmente quem lembra é a esposa. Lá em casa quem lembra sou eu. Tá certo um negócio desse? Mas enfim, a gente se ama mais do que a gente se amou ontem. Cada dia a gente se ama mais. Glória a Deus. A gente preparou uma palavra bem especial para o teu coração. E eu queria, antes de mais nada, ler um texto muito conhecido de vocês, mas um texto importantíssimo da palavra de Deus. Um texto de um significado profundo. Você conhece esse texto? Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Sobre todas as coisas, ou seja, o mais importante que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Acima de qualquer coisa, guarda o teu coração. O que a gente vai compartilhar com vocês nesta noite é um bocado de chão batido, mas a gente queria que você prestasse atenção, porque no decorrer da nossa breve palavra, pode ser que o Senhor tenha uma palavra específica para cada um de vocês. Eu repito, é chão batido, vocês já ouviram isso, mas permaneçam atentos para aquilo que o Senhor quer falar, seu coração. Nós cremos que na igreja, o Senhor delegou a autoridade do ensino, porque Ele quis ao homem. Então eu vou estar ensinando, e a minha esposa vai estar perguntando, interagindo, mas eu vou estar ministrando o ensino da palavra do Senhor, ok? Então, a nossa lição, a lição 7, tem por título Propagando e Purificando a Imagem de Deus. Quem aqui tem feito as lições? Quem aqui tem feito as lições? Olha, muita gente, alguns têm feito ali, mas muita gente não tem feito. Vocês sabiam que Omar e eu queremos promover uma graduação para aqueles que fizeram quando do autor? O David Merck chegar, ele deve chegar em abril, salvo equívoco. Nós vamos graduar aqueles que fizeram as lições, então isso é um estímulo para que você faça as lições. Estamos na 7ª lição, e nessa lição a gente aprende que o ser humano foi criado à imagem de Deus. E o que significaria isso? Ele representa e ele porta as características de Deus, ou seja, ele espelha Deus, ele espelha, ele deve representar e espelhar. Quando a pessoa olha para o ser humano, ele deveria de alguma maneira ver Deus, porém a humanidade caiu. E quais foram as consequências da queda? Quais foram as consequências da queda? A imagem de Deus foi maculada, ofuscada e distorcida pelo pecado. Imediatamente após a queda, quando a gente lê ali no jardim, o homem se escondeu de Deus. O casal se escondeu de Deus, ficou com vergonha. E Deus disse: onde é que tu estás? O homem ficou de repente envergonhado. Houve uma separação da raça humana que estava em comunhão com Deus, e de repente, por causa da queda, houve vergonha, e o pior, houve morte espiritual. Nós morremos espiritualmente. Muito crente não entende isso. Por que Jesus diz: é necessário nascer de novo? Você já parou para pensar nisso? Jesus diz: quem não nascer de novo não entrará no céu, porque todos nós nascemos mortos espiritualmente. Nós nascemos respirando. Todo neném nasce assim, mas nós nascemos, o neném e todas as pessoas nascem separadas de Deus. No momento da queda, pá,
nós morremos espiritualmente. E agora nós precisamos então reconquistar, purificar e propagar essa imagem. Essa imagem não foi destruída completamente, ficaram traços da imagem de Deus em nós, ficaram vestígios do homem original, do Adão original. Porém, todos os seres humanos, como eu disse, nascem pecadores, nascem mortos em delitos e pecados. Todos nós tem um pecado que todos nós compartilhamos. Todos nós, depois de Adão, somos rebeldes. Todos nós nascemos assim. Se você já criou um filho, você nota que ele quer fazer a vontade dele tão cedo quanto possível. É um rebelde. Sendo assim, sendo verdade que todos nascem rebeldes, deveríamos então evitar ter filhos? Não. O mandato continua, a ordem crescer e multiplicar, dita em Gênesis 1, 28, continua em plena força em 9, 7. Lembram quando Noé saiu da arca? A mesma ordem foi dada, eles já eram pecadores, mas a mesma ordem foi dada, crescer e multiplicai. Nós somos comandados a propagar a imagem de Deus e purificá-la. Então, outra pergunta: qual seria a razão pela qual muitos casais não querem ter filhos ou então querem ter poucos filhos? Opa, excelente pergunta. Isso é por causa do egoísmo, porque dá trabalho, porque atrapalha a carreira profissional, porque pode dar desgosto, porque custa caro. Em suma, a maioria dos casais está mais preocupado com as coisas deste mundo do que com valores eternos. Lembro agora que a Bíblia ensina que os filhos, longe de serem um fardo, são bênçãos do Senhor, como nós lemos aqui no início da nossa programação. No Salmo 127:3, lemos que os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Amém. Onde foi que tu paraste? Isso, os filhos são bênção do Senhor. Cada filho nosso é também feito à imagem de Deus. Cada filho nosso, como nós, carrega a nossa própria imagem, tanto é que a cor dos olhos, às vezes, a cor do cabelo, a altura, etc., gordo, magro, mas também carrega a imagem de Deus. Então, se todas as pessoas, apesar da rebeldia, ainda carregam a imagem de Deus, de alguma forma, nós, enquanto casais, poderia se concluir, somos chamados para propagar a imagem de Deus no mundo, tendo filhos, como diz o nosso título, não é mesmo? Exatamente. Nós somos chamados a propagar, ter mais imagens de Deus espalhadas pelo mundo, ter filhos com a imagem de Deus. E também nós temos a responsabilidade, e aí que fica mais difícil, de purificar a imagem de Deus. Exatamente. Não apenas gerar filhos, mas purificar a imagem de Deus. E aqui é que eu penso, as coisas ficam preciosas para que você preste muita atenção. Então me diga, como que a gente pode purificar essa imagem? Muito bem, de que maneira nós podemos purificar? A nossa primeira e mais importante responsabilidade, enquanto pais, e aí eu sei que muitos aqui estão em diferentes estágios, alguns aqui já são avós, então você está em diferente estágio de vida, mas eu queria que você aplicasse de qualquer maneira esse princípio para você. A nossa mais importante responsabilidade, se você não prestou atenção em nada do que eu disse até aqui, preste atenção. Enquanto pais, a nossa primeira e mais importante responsabilidade é conduzir os nossos filhos a Cristo. Não existe nada mais importante do que isso.
Como devemos conduzir? Em primeiro lugar, eu vou dar cinco sugestões de como nós devemos purificar a imagem dos nossos filhos ou netos, de que maneira nós podemos conduzi-los a Cristo. 5. Primeiro, orando pela conversão dos nossos filhos. Eu lembrei agora de uma história que a minha mãe me contou há poucos dias, quando eu estava falando com ela pelo telefone. Ela contou a história de uma senhora que frequenta a nossa igreja lá no Paraná há muitos anos. Essa senhora teve uma filha que cresceu e acabou se desviando, ou então não permanecendo na igreja, nem obedecendo aos princípios bíblicos. E essa filha acabou então engravidando antes, fora do casamento, né? E aí chegou uma outra irmã para essa senhora e disse o seguinte: olha, nós estamos orando pela sua filha e tal. Não havia nenhum sinal de arrependimento, até onde eu saiba. E aí essa irmã, falando com essa senhora, disse assim: mas a oração de uma mãe é que é forte mesmo. E em partes essa irmã está certa, porque a oração de uma mãe, dos pais pelos seus filhos, ela tende a ser muito mais regular, com muito mais fervor, já que dificilmente existe alguém que ame mais os filhos do que o próprio pai, a própria mãe. Aí essa senhora, cuja filha estava fora dos caminhos do Senhor, disse, não sei se ela disse ou pensou: puxa, eu nunca orei pela minha filha. Às vezes isso acontece. A gente faz de tudo pelos filhos e esquece do mais importante, de orar pela conversão. E eu lembro quando eu engravidei, meu esposo já contou essa história várias vezes aqui, mas para quem ainda não ouviu, quando nós descobrimos essa gravidez, primeiro eu mostrei o teste para ele, e ele, um tanto duvidoso, me mandou descer. A gente mora do lado de uma farmácia, comprar outro teste. Fiz assim, e o resultado foi comprovado. E então a primeira coisa que ele nos conduziu a fazer foi orar. Nós oramos por alguns pedidos terrenos, né, de bem-estar durante a gravidez, orando por um bom parto, orando por gêmeos. Aí acho que Deus balançou a cabeça e disse: vocês não sabem o que pedem, né? E está nos dando uma. E oramos principalmente pela salvação da Radassa. E temos orado, né? Temos consagrado ela ao Senhor. E eu lembro muito de Ana, que consagrou Samuel ao Senhor. E eu tenho feito isso. Às vezes eu penso, de coração apertado, na possibilidade da Radassa no futuro sofrer. As perspectivas do mundo no qual nós vivemos não são boas. E a gente sabe que sofrimento faz parte da vida. E é óbvio que, como mãe, eu desejo que ela seja feliz, que ela tenha um bom casamento, que ela seja saudável. Mas eu oro, acima disso, eu quero que ela seja uma serva do Senhor. Eu quero que ela seja uma missionária. Eu quero que ela seja viva para a glória de Deus. Que ela espalhe a imagem de Deus como uma flecha neste mundo. Eu não quero criá-la para mim, e sim para o Senhor. E é nessa direção que nós temos orado, unidos desde o início. E queremos perseverar nisso. Isso. Então, primeiro ponto: orar pela salvação, amém, dos nossos filhos. Não existe nada mais importante. Eu poderia dar vários exemplos. Eu tenho uma prima de 2º grau que eu não via há anos. E encontrei com ela uma vez na UEPA.
Não sabia que ela trabalhava aqui, fiquei surpreso e disse que eu era daqui da primeira igreja, e para minha surpresa ela apareceu aqui com a criança, um menino desse tamanho. Começou, essa pessoa, minha prima, é filha de pastor, criada na igreja e tudo, né? Conhece bem os caminhos do Senhor. Comecei a conversar com ela e eu disse assim: tu estás orando pela salvação dessa criança? Ela ficou muda. Claro, a resposta, como ela não podia dizer não para mim, ela ficou muda. Orar, primeiro ponto, orar pela salvação dos nossos filhos. Se por acaso você está aqui nesta noite, nós não estamos aqui para condenar você, mas para orientar você. Ou você tem filhos, ou quem sabe netos, e você acha que os seus filhos que estão criando seus netos não são muito comprometidos. Faça uma aliança, vou orar pelo meu neto, vou orar pelo meu filho para que ele seja salvo tão cedo quanto possível. 1. 2, ensinamento constante. Ensinamento constante. Betina, leia para nós Deuteronômio 6, 5 e 9. Deuteronômio 6, 5 a 9. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Não precisa muita explicação. Não precisa muita explicação. Olha aí, converse a respeito de Deus. Quando estiver caminhando, quando estiver deitando, quando você se levantar, amarre-a, prenda na testa, escreva na batente da porta, escreva no portão. Algumas das coisas que os nossos pais, mãe faz, marcam bastante. Eu me lembro, meu pai pendurou um quadro, muito devia ser adolescente, meu pai pendurou um quadro assim, e eu via no meu quarto para passar para o banheiro, escrito uma frase que eu já disse milhares de vezes aqui nessa igreja: ensina ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Meu pai colocou aquilo ali, amarra na porta, coloca como lembrança. Coloca como lembrança, fala dessas coisas naturalmente com teu filho. Não pergunta só como vai o colégio, não pergunta só isso. Pergunta: meu filho, vamos orar, como vai o teu relacionamento com Deus? Como vai o teu relacionamento com Deus? Isso aqui não está no script, nem eu quero estar dando testemunho próprio o tempo todo. Mas todos os aniversários da minha filha, da Diene, Natal, momentos significativos, eu dava um texto bíblico para ela. Isso marcou muito a vida dela. Minha filha, esse teu 25º aniversário, eu quero te dar essa passagem bíblica aqui. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Conversa no deitar, é o que ele está dizendo aqui, no levantar, no deitar, no andar. Vamos comprar um pão ali, fala sobre o Senhor constantemente com os teus filhos. É o segundo ponto. O terceiro ponto, dando exemplo. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Santinha, leia para nós 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Também tem Filipenses 3,17, onde diz: irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem o nosso exemplo. Olha,
durante a maior parte da minha vida, eu ouvi da boca dos outros, inclusive eu mesmo disse, erradamente, não olhe para ninguém, olhe para Cristo. Eu disse isso N vezes. Não olhe para homem, olhe para Cristo. Segundo a Bíblia, nós temos que ser exemplo. Eu digo isso com temor e tremor. Sede meus imitadores. Os meus filhos, a minha filha, a Radassa, ela deve olhar para mim. Trema, meu irmão, minha irmã. Você é para dizer como Paulo: sede, meu filho, minha filha, sede meu imitador, como eu sou de Cristo. Que responsa, você realiza o que eu estou dizendo? Olha, eu nunca vou esquecer de uma experiência que tive. Eu não conhecia bem o cenário holandês. Eu morei na Europa há muito tempo, viajei bastante por ali, mas as minhas viagens a Amsterdã foram tanto traumáticas em termos de imoralidade. Por exemplo, hoje isso ficou comum aqui no Brasil, principalmente por causa da cultura pornográfica na qual a gente vive. Mas naquela época, década de 90, não era, pelo menos por aqui, não era tanto assim. Mas eu nunca vou esquecer, por exemplo, eu entrei numa gôndola, é um barco, assim, estava lá, despreocupado naquela gôndola. Vocês já viram carne no mercado pendurada? Em açougue, carne pendurada assim, né? Já viram, né? Carne pendurada no açougue. Eu vim andando assim, e aí eu olhei, a gôndola passa na frente das casas, a casa é chata, alta, e o barquinho passa, uma moça nua como veio ao mundo. Eu disse: deve ter alguma coisa fora da bitola aqui. Outra, aí eu perguntei para a pessoa, eu disse: o que é isso aqui? Não, isso aqui é normal aqui, isso aqui é normal. E aí eu vi imoralidade do nível lá em Amsterdã, assim, chocante. Um outro exemplo, as bancas pornográficas bem baixo, e as crianças tudo devorando aquele material. Não era como é aqui no Brasil hoje, assim. E eu fiquei contemplando aquilo tudo. Algum tempo depois, eu fui visitar no interior da Holanda um professor, família grande. Ele tinha um rapazinho que ele levava para todo lado com ele, esse professor. Levava, e eu fiquei conversando com ele, e eu disse para ele assim, o que eu vou dizer, a resposta dele é tão simples que parece ridículo, mas é profunda. Eu disse: na cultura de vocês aqui é tão podre que é impossível criar um rapaz santo. Eu disse, inocente, ele estava criando um filho, é impossível criar um rapazinho santo. Ele disse: no, if he sees his father as a holy man. Eu nunca vou esquecer. Não se ele vê o pai dele santo. Puxa vida, que lição simples, mais simples não poderia ser mais simples, ao mesmo tempo profundo. Ele falou volumes ao meu coração. O que ele disse para mim naquela tarde foi assim: não é tanto o que eu vou ensinar para o meu filho, não é tanto, é o que o meu filho vai ver em mim. Se eu conseguir viver uma vida santa diante do meu filho ao longo dos anos, ele será santo. Ele me deu uma resposta completamente inesperada e ao mesmo tempo super, hiper, mega simples. Sê tu um exemplo. Sê tu, pai, mãe, um exemplo. Acima de tudo. É importante ensinar? Sim, é muito importante. Mas mais importante do que isso é ser um exemplo. Quarto, vigiando e acompanhando. Uma vez um primo meu, anestesista do pronto-socorro municipal há mais de 40 anos, Delmas Reicher, falando que ele teve 3 filhos.
3 rapazes irrepreensíveis. 3. Uma vez ele falou: o menino Daniel nunca me deu trabalho, é o filho mais velho. O outro, segundo, o rapaz é ministro de música, um homem de Deus, já pregou aqui, Davi Raik, já pregou sobre, lembram que ele veio aqui, fez uma série de pregações. E o mais novo, um rapaz, André também, um rapaz, 3 rapazes maravilhosos. E ele disse uma coisa que me chamou a atenção uma vez. Ele disse assim: primo, não pode haver um segundo que tu não saibas onde o teu filho está. Fiquei pensando, não pode, tu sempre tem que saber. Tu sempre tem que saber, tu tem que estar acompanhando, tu tens que estar acompanhando teus filhos. Não é que tu vais estar do lado dele presente, mas tu sabes onde ele está. Tu estás em mente orando, tu estás intercedendo, tu estás junto. A gente precisa acompanhar os nossos filhos se nós quisermos purificá-los, propagar e purificar a imagem de Deus. Olha, o que os nossos filhos estão aprendendo na escola. Tu que tens filho, tu sabes o que o teu filho está aprendendo na escola? Meu querido, se você não sabe, você pode estar entregando teus filhos para víboras na escola. Você sabia que tem universidade, eu vi fotografia para a Universidade de Brasília, que os alunos andam nus dentro do campus? Aberração. A Betina, eu fui dizer isso para a Betina me contou uma parada aqui na UFPA recente. Compartilhe essa pérola podre com o povo. Não, uma das alunas da UFPA estava compartilhando comigo que estava tendo um congresso de comunicação e, como expressão de arte, uma mulher nua se apresentou no refeitório lotado de 500 pessoas. Então, refeitório, onde se come, refeitório. Então, o que está rolando nas escolas aí é coisa assim bizarra e absurda, que eu teria até algumas coisas que eu fiquei sabendo, eu teria vergonha de compartilhar com os irmãos, então eu vou poupar vocês do embaraço. Mas o ponto é, vigiando, acompanhando, o que os teus filhos, o que os teus netos estão assistindo na internet? Tu sabes o que os teus filhos estão assistindo na internet? Olha, tu sabes que o teu filho pode descer ao inferno com isso aqui sozinho dentro do quarto dele? Ele pode ver as coisas mais absurdas com isso aqui, com o celular, se ele tiver online. É tudo que ele precisa fazer. Para ele ver os maiores absurdos de sexo bestial, todo tipo de sujeira imaginável. Tu te preocupas com isso? Esse é o ponto. Tu te angustias com isso? Isso é uma coisa que te leva para os pés do Senhor? Isso aqui está fora do meu script. Mas como a gente às vezes é levado pelo Senhor, uma coisa que me preocupava muito quando a Diane estava crescendo, eu fui um cara mundano, então eu conheço o mundo. Eu sei que essa geração de homens, esses rapazes começam a assistir pornografia desde a mais tenra idade, e eu ficava angustiado de coração com a seguinte situação: que tipo de rapaz vai casar com a minha filha? O que ele vai querer fazer? Que tipo de experimento ele pode querer fazer com a minha filha? Eu me angustiava muito com isso. Eu me preocupava muito com isso. Porque uma vez que ela casou, ela está fora do meu. Eu não tenho mais como socorrer a minha filha. Mas era uma angústia de alma muito grande que eu sentia. Eu recebo vários casos de esposas que me procuram constrangidas com as práticas que os maridos querem colocar em prática com ela, e ela se sente desconfortável com práticas bizarras que assistem. E agora imagina um rapaz que cresceu
nessa geração moderna, desde a mais tenra idade, a mente está toda formatada, a mente está toda equipada, está toda forjada, foi constituída e foi moldada pela pornografia. Casou agora e vai tentar colocar em prática na esposa dele. E a Diene virgem, minha filha virgem, como é que vai ser isso aí? E eu orei muito, e pasme, minha filha casou com um rapaz virgem, que é uma raridade hoje, é uma raridade dentro da igreja até, rapaz maravilhoso, um rapaz santo, graças a Deus, casou com um rapaz santo, rapaz maravilhoso. Então você se preocupa com essas coisas? Isso que a gente está compartilhando com vocês, isso é muito sério, isso aqui. Isso é muito sério. Tem muita esposa comendo o pão que o diabo amassou para poder manter o casamento, e muitas das vezes se submetendo a situações de vergonha, constrangimento, embaraço, para manter uma fachada demoníaca e diabólica no mundo em que vivemos. Então, acompanhando o que os teus filhos estão vendo, assistindo, as amizades, quem são os amigos dos teus filhos? Quem são as amigas tu conhece, tu sabe quem é? Chama para fazer uma visita na tua casa, seja tão maior, para que você saiba de que se trata. Quem é essa pessoa? Muito cuidado, se os teus filhos ainda estão pequenos, né? Vai crescendo, cuidado. Não permite que vá passar a noite na casa do teu amigo, não permite, porque eles não estão equipados para se defender, não está equipado. Um garoto 6, 7, 8, 9, 10, 12 anos, ainda não está equipado para se proteger, para se defender numa visita na casa de um colega. Esperto. O Senhor Jesus disse que é para a gente ser inocente como a pomba, mas astuto como a serpente. Seja esperto. Ok. Quinto e último, como que eu vou purificar a imagem de Deus no meu filho? Como que eu vou purificar? Envolvendo os nossos filhos na vida da igreja. Envolvendo os nossos filhos na vida da igreja. Nós temos várias possibilidades que você pode envolver os seus filhos. Eu vou citar alguma: embaixador do rei, EBD, mensageiras do rei, atitude. Nós temos cultos todo sábado aqui, retiros espirituais. Nós temos, a igreja tenta fornecer uma gama de coisas para ajudar você. E eu fico com o coração muito apertado quando eu ouço do Márcio Santabrisa, que é quem toma conta dos nossos adolescentes, que a maior dificuldade para os nossos adolescentes virem para o embaixador não são eles mesmos. Sabe quem é a maior dificuldade para eles virem? Um chocolate para quem responder. Os pais. Meu Deus. Alô, nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra, meus irmãos. Os nossos filhos, as nossas filhas estão correndo um risco enorme de se tornarem homossexuais, de se tornarem, de terem uma gravidez indesejada, de se tornar drogado. Eu não estou falando coisa demais aqui, eu não estou exagerando demais. Isso aqui é a realidade. Nós estamos numa guerra aqui. Minha esposa e eu já declaramos guerra. Satanás será derrotado na vida da nossa radaça. Já oramos pela salvação dela e vamos estar orando sempre. Uma coisa que me marcou muito, que a minha mãe contava, morava aqui no Palácio do Rádio, ela dizia que a barriga dela ficou muito grande. Você dá uma mãe pequenina com 9 meses, ela dizia: meu filho, eu não conseguia dormir, eu ia com o pátio, a lua, e eu te consagrava para o Senhor. Que coisa linda! Eu te consagrava. Esse menino é teu, esse menino é teu. E olha, por misericórdia, eu não sou pastor hoje, por misericórdia, graças.
Parece uma piada, né? Um miserável como eu. Mas apesar de toda a minha miséria, é que eu cheguei às orações da minha mãe. Repete, repete, repete. E muitas das vezes as orações, nossa, são como escovar o dente. Qual é a diferença que faz você escovar um dente uma vez de manhã? Nenhuma. Mas você escova. Passa anos escovando de manhã, depois do almoço, escova depois do jantar, escova. É assim são as nossas orações. Jesus disse que não é para a gente desistir. Então você tem filho, né? Traz para cá para a igreja. Procura ver que essa pessoa tem um ambiente cristão. É o que você pode fazer. Senhor, eu estou dando o meu melhor, me ajuda a ter misericórdia do meu filho, do meu neto, em nome de Jesus, amém. Meu amor, qual seria a principal ameaça para os nossos filhos no processo de purificação? Resumindo, qual seria a principal ameaça? Perder o coração do filho, perder o coração da filha, é a principal ameaça. Nós começamos lendo um texto precioso para vocês, um texto que vocês já conheciam, Provérbios 4:23, sobre todas as coisas, acima, o mais importante, guarda o coração. Nós precisamos ganhar o coração dos nossos filhos, ganhar o coração, fazer com que o coração do meu neto, do meu filho, seja ganho por Senhor Jesus. Então não é apenas obedecer, é fazer com que ele receba Jesus no seu coração. Eu lembrei de um exemplo bem interessante que eu ouvi certa vez. Havia um pai dirigindo e o filho atrás, no banco de trás, estava em pé. E o pai disse: filho, senta. Não. Filho, senta. Não. Filho, senta, eu estou mandando. Tá bom, sentou. Mas aqui dentro eu estou em pé. Filho disse. Acho que é isso que não pode acontecer, não é? Nós temos que tentar ganhar o coração da criança, o coração dos nossos filhos. Eu quero dar um exemplo, e com esse nós terminamos, sobre o coração, porque tanto esse exemplo, essa ilustração, tanto tem a ver com o coração físico, mas também com essa intenção interior. Quando a Diene, eu me planejei, quando a Diene tinha 15 anos, que eu ia sair com ela para fazer uma grande surpresa, mas não deu certo, porque a gente estava meio de bico. Mas aí no próximo ano, 16 anos, eu me planejei para ter um momento muito especial. Na minha observação ao longo dessas 3 décadas de experiência, um grave problema entre as mulheres é muito frequente, não todas, mas muito frequentemente, é um senso baixo de valor. É muito comum. Eu não sou alta o suficiente, eu sou gordo, eu não tenho olho azul, eu não sou loira. É muito comum isso aí. Um senso de baixa autoestima. De alguma maneira o valor não é tão alto. Eu sabia disso. E eu preparei uma surpresa. Eu mandei fazer uma chave de ouro 18, que eu mesmo desenhei e levei para um ourive. Ele preparou aquela chave com o nome da minha filha, Diene, e o outro lado, Jesus escrito na chave. A chave tinha a partezinha de cima, tipo assim, aquele símbolo do Espírito Santo. Ficou belíssima a chave. E na época o Mangal das Garças havia sido recentemente inaugurado, né? Já tem aí uma pancada de anos, e era o restaurante mais caro, pelo menos naquele momento, de Belém. Então eu disse: olha, você está fazendo 16 anos, eu queria que a gente comemorasse, nós dois num restaurante bacana e tal. Levei, ela achou o máximo, né? Tivemos uma refeição muito boa e tal. E quando estava terminando a refeição, eu puxei do bolso uma caixa.
tipo essa caixa de aliança, caixa de joia, que tem cordão dentro, uma caixa aveludada, e coloquei em cima da mesa. E ela disse: o que é isso? Temperamental e geniosa. Isso é um presente para você, um presente especial. Abra. Abriu aquela chave belíssima, reluzente contra o estojo vermelho sangue. Eu disse: o que é essa chave, papai? Eu disse: meu amorzinho, essa chave é a chave do seu coração. Essa chave é a chave do seu coração. Você é uma mocinha de muito valor. O valor seu é altíssimo. Talvez você não seja tão alta como você gostaria de ser, ou talvez você não seja loira, enfim, eu quero que você saiba, acima de todas as coisas, você é uma pessoa de muito valor. Jesus derramou o seu sangue por você, e o papai está te dando essa chave aqui, para que você guarde como um tesouro o seu coração, e no dia da sua noite de núpcias, você vai entregar essa chave para o rapaz que tiver o privilégio de ter você. O seu valor é muito alto. Você não é qualquer pessoa. Você não pode se entregar para qualquer um. Você é especial. E olha os resultados deste pequeno passo. Os resultados desse momento ali, daquele almoço que nós tivemos juntos. A Jenny com 16 anos. Eu poderia narrar desdobramentos que ela depois, em momentos de tentação, conversou comigo. E vinha a chave na mente. Eu estou com uma chave em casa guardada que o papai me deu. E eu sou uma mocinha de muito valor, eu devo ser pura. O nosso trabalho é purificar a imagem do Senhor. E aí, mais de uma década depois, quando ela casou com Adler, na noite de núpcias, ela fez essa surpresa para ele, né? Quando chegaram lá no hotel, lá onde quer que eles tenham ido, ela pegou a caixinha e disse: olha, o meu papai me deu essa joia aqui e eu estou te dando. Tu és o homem que vais ter o privilégio de abrir a porta do meu coração, não apenas do meu corpo, mas do meu coração. O trabalho que nós temos de criar, de propagar imagem de Deus e purificá-la é um trabalho belíssimo, mas é um trabalho que demanda muito de nós. Nós estamos agora para enfrentar uma batalha de vida ou morte, mas nós estamos conscientes dessa batalha, e Betina e eu vamos lutar contra Satanás com todas as nossas forças. E se você tem filhos, se você tem netos, eu te convido a propagar e purificar a imagem de Deus, em nome de Jesus. Amém. Por último, eu ia terminar, mas eu acho que cabe uma palavra de consolo. Pastor Rai, que o meu caso já está perdido, talvez você pense. Quem sabe gostaria eu de ter ouvido essa palavra antes. Eu senti do Espírito compartilhar, talvez alguém precise dessa palavra aqui. Pastor Rai, que o meu caso é um caso que já eu não fiz nada praticamente, eu fiz muito pouco disso aí. Se arrependa, o meu conselho, dobre o joelho, coloque a cara no chão, confesse, levante a cabeça: Senhor, restaura minha filha, Senhor, em nome de Jesus. Não existe nenhum pecado que não possa ser perdoado, lembre disso. Se confessar o pecado, ele é fiel e justo
para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Eu não queria terminar essa palavra sem dar uma palavra de esperança para você. Se alguém aqui está precisando de esperança, coloque a cabeça no chão. Me perdoa, Pai. Eu quero ganhar a minha filha, meu filho para ti, em nome de Jesus. O diabo não vai ter vitória na vida do meu filho, em nome de Jesus. Eu creio que a tua palavra diz isso. Eu vou orar enquanto eu tiver fôlego, que o Senhor restaure a minha filha e o meu filho, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela atenção, que Deus abençoe.